Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez aos nossos estudos. Hoje nós vamos dar continuidade na questão 517 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos: haverá espíritos que se liguem a uma família inteira para protegê-la? E os espíritos respondem: alguns espíritos se ligam aos membros de uma determinada família, que vivem juntos e unidos pela afeição. Mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças. Vamos supor que uma determinada família tenha, vamos supor, uma família italiana. E aí a pessoa fala assim: nós somos os Spoleto. Então, existem os espíritos que protegem os Spoleto e sempre vão proteger os Spoletos. Não, é isso que ele está dizendo. Por exemplo, determinada raça. Nós somos outro tipo de... Nós somos o Santana, então nós vamos proteger o Santana até o final dos tempos. Não existe isso. Os espíritos se ligam através de laços de simpatia. E os laços de simpatia são formados por laços de amor. Então, não são nomes, não é a família em si, e sim aquele espírito que tem determinada afeição, que tem determinada ligação. Por isso que ele fala, unidos pela afeição. Então, eles vivem juntos porque eles se amam. Esse é o objetivo, e são os laços de amor que nos atraem e que nos mantêm unidos no espaço. Questão 518. Assim como são atraídos pela simpatia para certos indivíduos, são igualmente os espíritos, por motivos particulares, para as reuniões de indivíduos? Então, está perguntando, se tem essa atração pela simpatia, né? Onde certos indivíduos, igual aí pergunta assim, são igualmente os espíritos, acontece a mesma situação por alguns motivos particulares, existe essa reunião de indivíduos? Aí ele responde o seguinte: os espíritos preferem estar no meio dos que se lhes assemelham. Acham-se aí mais à vontade e mais certos de serem ouvidos. É pelas suas tendências que o homem atrai os espíritos, e isso quer esteja só, quer faça parte de um todo coletivo, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Portanto, as sociedades e as cidades e os povos são de acordo com as paixões e o caráter neles predominantes, assistidos por espíritos mais ou menos elevados. Os espíritos imperfeitos se afastam dos que os repelem. Segue-se que o aperfeiçoamento moral das coletividades, como dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e a atrair os bons, que estimulam e alimentam nelas o sentimento do bem, como outros lhes podem insuflar as paixões grosseiras. Então, naturalmente, conforme você vai evoluindo e crescendo, naturalmente as suas simpatias vão se modificando. É assim que, por exemplo, em determinada fase da nossa vida, nós temos determinadas amizades. E conforme a gente vai evoluindo, nosso patamar de visão se amplia, aquele companheiro que já fez parte do nosso caminhar, ele acaba ficando distanciado pela questão evolutiva. Às vezes ele evolui e nós ficamos para trás, às vezes nós evoluímos e ele permanece na retaguarda. De qualquer forma, esse distanciamento natural, fruto do progresso, acarreta essa questão dessa diferença. E essa diferença faz com que não haja motivos de permanência muito intensa. Por isso que quando os espíritos que se ligam por laços de amor, fazem o possível para estarem sempre evoluindo juntos, sempre evoluindo cada vez mais, para não haver um distanciamento. Então, a evolução gradativa, progressiva, mas sempre buscando melhorar cada vez mais. Então, acontece de uma pessoa, por exemplo, se sentir mal
em determinada situação onde aparece uma pessoa grosseira e essa outra pessoa já é um pouco mais educada. O que vai acontecer? Ela vai conseguir compreender o estado do outro, mas não vai se sentir à vontade. O outro que é grosseiro, em contrapartida, não vai se sentir muito bem diante de uma pessoa que seja educada e vai se sentir deslocado. Assim, nossa, esse aqui está muito certinho, né? Muito educado, muito polido. Então, não é para mim. E assim como também as questões das paixões, né? Quando nós temos determinados vícios, o outro que, por exemplo, não tem determinados vícios, pode se sentir constrangido diante dele. Assim, poxa, eu vou tomar isso e você vai tomar, por exemplo, vou tomar uma bebida destilada e você vai tomar um suco, vai tomar uma água, e às vezes a pessoa se sente mal, como se fosse um apontamento. E essas questões acontecem em todas as situações. Mas aqui, falando a respeito dos espíritos, especificamente, espíritos mais evoluídos, não discriminam os espíritos menos evoluídos, mas compreendem o estado de ser que está um pouco mais atrasado. É isso, somente isso. E diante dessa dificuldade, porque é como se fosse uma criança e o outro está numa fase mais adulta. Então, como ele já está mais amadurecido, é um pouco difícil dele permanecer naquele meio, porque não há muito motivo, a não ser que tenha um motivo plausível para que ele permaneça ali. Questão 519. As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm espíritos protetores especiais? E aí os espíritos respondem, tem pela razão de que esses agregados são individualidades coletivas que, caminhando para um objetivo comum, precisam de uma direção superior. Olha que interessante, né? A gente pensa assim, poxa, será que uma cidade tem algum protetor específico? Ou então um país tem um protetor específico? E aí ele diz que tem, pela razão de quê? Da questão das individualidades que estão ali agregadas, das coletividades, quando tem um papel específico na evolução da Terra. Então, todos os espíritos que estão ali sendo dirigidos e, ao mesmo tempo, sendo o objetivo principal a evolução, existem os espíritos que governam, por exemplo, determinadas regiões, existem os espíritos que governam as cidades, existem os espíritos responsáveis por determinadas localidades das cidades, e existem os espíritos que são responsáveis pelas nações, né? Por exemplo, por continentes. E também existem os governadores planetários, como também existem os outros que coordenam determinados agrupamentos estelares e assim por diante. Conforme vai a evolução, conforme se existe mais evolução, vai tendo mudanças em relação à responsabilidade, em relação também à necessidade de poder contribuir de forma positiva para a manutenção do equilíbrio e da direção. Agora nós estamos na questão 520. Os espíritos protetores das coletividades são de natureza mais elevada do que os que se ligam aos indivíduos? E aí ele fala assim, tudo é relativo ao grau de adiantamento, quer se trate de coletividades, quer de indivíduos. Então, tudo depende muito da questão do indivíduo que está encarnado ou da coletividade em si. Vamos pensar, por exemplo, um apóstolo de Jesus, né? Que acontece, é um espírito que estava lá na época de Jesus, que já tinha sido escolhido para a obra, e com certeza fazia parte do caminho do mestre. E aí esse espírito reencarna. Então, com certeza, o espírito que venha ou assistir, com certeza ele tem uma evolução muito grande para poder ajudar a direcionar de forma positiva. Então, por exemplo, esse espírito, por exemplo, pode ser
mais evoluído do que, às vezes, um de uma determinada cidade ou uma determinada coletividade, por exemplo. A gente sabe também que, diante dessas situações, que é muito bem administrada, diante dessa descentralização de assistência, mas, ao mesmo tempo, uma supervisão perfeita, acontece que sempre existem pessoas, espíritos determinados para ajudar e para suprir, vamos dizer, determinadas demandas, sejam quais forem, para que o trabalho permaneça positivamente em acordo com aquilo que Deus deseja. E aquilo que, por exemplo, o governador especificamente da Terra deseja. Porque nessas reuniões de espíritos puros que coordenam os orbes, esses espíritos se ligam e buscam nos espíritos acima deles orientações para que os destinos de todas as coletividades que ali estão inseridas seja feito da melhor forma possível e dirigido para o bem. Nesse contexto, o que existe também é um grau de responsabilidade para cada nação de forma diferente. Vamos supor que determinada nação recebe uma incumbência de ser um protagonista de uma evolução tecnológica, ou de uma evolução nas artes, ou de uma evolução moral, como, por exemplo, no caso do Brasil, né, que é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Então, para cada país que tem uma determinada missão, há uma reencarnação coletiva de espíritos para aquele fim, para que aquele propósito seja atingido. Então, diante disso, por isso que ele explicou que para cada nação depende muito para o propósito que se destina para poder receber determinada entidade que vai coordenar o planeta. Ou melhor, coordenar os trabalhos para o progresso. Questão 521. Podem certos espíritos auxiliar o progresso das artes, protegendo o que as artes se dedicam? Aí fala, há espíritos protetores especiais e que assistem os que os invocam, quando dignos dessa assistência. Que queres, porém, que façam com os que julgam ser o que não são? Não lhes cabe fazer que os cegos vejam, nem que os surdos ouçam. E aí tem uma nota de Kardec explicando o seguinte: os antigos fizeram desses espíritos divindades especiais. As musas não eram senão a personificação alegórica dos espíritos protetores, das ciências e das artes. Como os deuses Lares e Penates simbolizavam os espíritos protetores da família. Também modernamente as artes, as diferentes indústrias, as cidades, os países têm seus patronos, que mais não são do que espíritos superiores, sob várias designações. Tendo todo homem espíritos que com ele simpatizam, claro é que nos corpos coletivos, a generalidade dos espíritos que lhes votam simpatia está em proporção com a generalidade dos indivíduos, que os espíritos estranhos são atraídos para essas coletividades, pela identidade dos gostos e das ideias. Em suma, que esses agregados de pessoas, tanto quanto os indivíduos, são mais ou menos bem assistidos e influenciados de acordo com a natureza dos sentimentos dominantes entre os elementos que os compõem. Nos povos, determinam a atração dos espíritos, os costumes, os hábitos, o caráter dominante e, sobretudo, as leis, porque o caráter de uma nação se reflete nas suas leis, fazendo reinar em seu seio a justiça. Os homens combatem a influência dos maus espíritos. Onde quer que as leis consagrem coisas injustas, contrárias à humanidade, os bons espíritos ficam em minoria, e a multidão que aflui dos maus mantém a nação aferrada às suas ideias e paralisa as boas influências parciais, que ficam perdidas no conjunto,
como insuladas espigas entre espinheiros. Estudando-se os costumes dos povos ou de qualquer reunião de homens, facilmente se forma ideia da população oculta que se lhe imiscui no modo de pensar e nos atos. Aqui ele fala um pouco a respeito daquilo que Jesus diz, né? Pelos frutos se reconhece a árvore. A árvore boa dá bons frutos. Assim, por exemplo, uma determinada reunião de espíritos simpáticos, né? De pessoas simpáticas, determinado caráter mais sério ou mais leviano, né? Quando tem uma certa trivialidade e não tem necessariamente um comprometimento. Então, depende muito daquilo que nós verificamos no ato em si. Os espíritos comparecem às reuniões sérias. Então, se uma pessoa se propõe seriamente a realmente ajudar, eles sabem que o propósito ali está consolidado de forma verdadeira. E assim eles atendem os chamados. Uma das coisas que ele falou também em relação à questão das artes é que não necessariamente os espíritos vão atender, a não ser que exista um propósito de estar bastante convicto de que vai fazer o trabalho, e aí eles vêm. Caso contrário, eles percebem, eles conseguem verificar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e dessa forma eles sabem se há uma situação de simulacro, por exemplo, e dessa forma eles não vão atender o chamado. Aí o que pode acontecer é a pessoa ser mistificada, ser levada por espíritos zombeteiros, ou então espíritos que desejem fomentar uma mistificação um pouco mais intensa através da fascinação. Então, nós devemos sempre buscar, através de pensamentos e sentimentos sérios, aquilo que é bom e que nos ajuda a evoluir e crescer. Então, vamos supor que para as artes, especificamente, que a pergunta foi feita. Um espírito, por exemplo, que deseja influenciar na arte, vai encontrar pessoas que realmente desejam fazer da arte um meio de auxílio na Terra. E vai influenciar positivamente para que isso venha a acontecer se o sentimento dele for bom. Se o sentimento dele for ruim, ele será influenciado por um espírito que não é bom, porque não há possibilidade dele ter um acatamento. Porque diante das intenções, das tendências, dos elos de simpatia, nós atraímos seja um bom ou seja um mal. Daí, o que acontece? Vamos pensar. Se fosse um artista mal influenciado, ele daria vazão às ideias funestas de espíritos negativos e viriam atrocidades sendo materializadas através da mão daquela pessoa. Ou, por exemplo, cenas que são deploráveis, cenas negativas. Para cada situação vai vir uma situação proporcional. Então, é assim que acaba acontecendo. Nós vamos parar aqui nos pressentimentos, na questão 522, para a gente dar continuidade na próxima semana. Agora, no livro Calma, do Emmanuel, nós estamos no capítulo das ligações familiares. O Emmanuel diz o seguinte: quanto possível, esforça-te, mas esforça-te de verdade, para viver em harmonia com os parentes que te pareçam menos afinados com os teus pontos de vista. É bem interessante essa afirmação, porque é uma coisa comum. Em ligações familiares, nós temos sempre pessoas que vão pensar diferentemente de nós, tem ponto de vista divergente. E está tudo bem. Um ponto de vista diferente faz com que nós possamos pensar se nós estamos corretos ou errados. Porque muitas vezes nós estamos errados e está tudo bem nós analisarmos e mudarmos de opinião. Poxa, eu não havia pensado dessa forma. Será que eu estou certo?
Se nós pararmos e refletirmos se nós estamos certos ou não, é um ponto positivo para nós. Porque nós, nos crendo infalíveis, nós podemos ser pegos na própria vaidade e no próprio ego, no próprio orgulho. E aí o que acontece? Às vezes nós perdemos a oportunidade daquela boa reflexão e transformação. Como a gente vem para se transformar, aquele parente que vai lá e nos traz um ponto de vista diferente, que às vezes nos causa desconforto, é um momento de se esforçar, como ele disse, se esforçar de verdade para poder viver em harmonia com aqueles que, poxa, eu não sei, não está pensando diferente, mas será que eu estou certo? Será que ele está certo? Pelo menos o que acontece é se esforçar para poder entender o outro. E se você verificar que esse pensamento realmente está distante daquilo que você acredita, você pelo menos vai considerá-lo e respeitá-lo da forma que ele é. Mas tudo bem, eu tenho o direito de pensar dessa forma. Eu não acredito, mas eu permaneço com a minha opinião, por enquanto, mas vou respeitá-lo na sua consideração. E ele continua dizendo o seguinte: no plano físico, não nos achamos vinculados com alguém nos laços da consanguinidade sem justa razão de ser. Ou seja, sempre tem um propósito muito certo, muito claro, definido por Deus e que nós viemos para essa família, para isso, para vivermos realmente juntos, tem vínculo. Aqueles que alimentam ódio e aversão, quando desejosos de melhoria, são induzidos por benfeitores da vida sublimada a se reencarnarem juntos, a fim de apagarem as labaredas de discórdia que lhes atormentam a vida íntima, através de provações atravessáveis em comum. Então, é muito comum acontecer as antipatias frutos de desentendimentos pretéritos. Nós não resolvemos as nossas pendências na vida passada e acontece a necessidade de nós voltarmos com aquele parente, seja na pele de um filho, seja através de um laço de um irmão, através da fraternidade, você é meu irmão, né? Ou então, seja através da questão pai e filho, mãe e filha, ou até mesmo em relação a um casamento, né? Então, a gente vai verificar sempre diante da família pessoas que nós nos sentimos bem e aqueles que nós sentimos uma certa aversão, uma certa antipatia, uma falta de afinidade. E está tudo bem. Ao mesmo tempo, a gente tem que fazer esse esforço para poder se comportar bem do ponto de vista espiritualmente falando, mas do ponto de vista moral, entendendo que ele tem direito de ser feliz da maneira que ele pensa e que a forma dele agir, apesar de às vezes não concordarmos, é uma forma que ele tem dada por Deus de direito sagrado. O livre-arbítrio é um direito maravilhoso. Imaginem nós, por exemplo, nós podemos ser quem nós somos e o outro pode ser quem ele é. A natureza não dá saltos. Cada um vai evoluir no seu tempo e diante de cada evolução, de cada experiência vivida, vai fazer com que isso se torne um passo dado. Um passo firme na direção do progresso, depois outro, até que a caminhada se complete. Se os propósitos desse ou daquele familiar te parecem claramente opostos aos ideais superiores que abraças, abençoa-o com os teus melhores pensamentos e não lhe barres os passos no caminho das experiências que se lhe fazem precisas. Porque às vezes nós estamos buscando transformação e o outro se contempla mais se contenta mais numa satisfação de uma sensação, de um objetivo mais materialista, mais grosseiro. E o que acontece? O Emmanuel nos convida a justamente não
lançar o anátema, para nós abençoá-los, para nós desejarmos o melhor e compreender que é o caminho dele. Não desprezes teus pais ou os teus filhos por serem desorientados ou doentes, porque talvez tenha sido, em existências já transcorridas, a causa direta ou indireta dos desequilíbrios ou enfermidades que patenteiam. Olha, isso é muito interessante. Nós, em vidas passadas, muitas vezes nós atrapalhamos vidas de outras pessoas, desequilibramos alguém. Aí vem numa outra vida a oportunidade de reajuste. Aí você pega aquele parente difícil, por exemplo, pega um pai, que às vezes o pai tem uma certa atitude que você não concorda, e aquela atitude, quem causou mais a influência foi você na vida passada e você nem se dá conta nessa vida. Assim, nossa, e você pediu muita oportunidade de vir para tentar ajudar, para poder servir, para estar ao lado, e de repente você acaba não fazendo. Então é interessante a gente perceber isso, que as oportunidades vêm porque tem uma razão de ser, como foi falado, uma razão justa. Então, os nossos pais ou os nossos filhos, se eles não fazem aquilo que nós desejamos, a única coisa que a gente pode ter é paciência e deixar eles serem da forma que são, né? Pela questão do desequilíbrio que está instalado, lembrando que pode ser, né? Pode ser que sejamos nós os causadores. Em muitas ocasiões terás renascido em consanguinidade com parentes rudes e às vezes cruéis, unicamente por amor a eles, de modo a auxiliá-los na transformação necessária com as tuas demonstrações de tolerância e paciência, devotamento e humildade. Então, o que acontece às vezes? Vamos supor que você vem com um pai despótico. O pai é um déspota, um tirano doméstico. E aí você vem justamente nessa família e você o ama, mesmo com aquela tirania ou despotismo, e você faz o possível para que ele se transforme. Você o cerca de todas as amabilidades e faz o possível para ser um bom filho. Diante disso, o coração dele vai se amolecendo, vai se modificando. Este ser que já foi muito endurecido passa a se tornar um pouco melhor. Diante da influência, diante da convivência, diante do exemplo, aí vai se transformando através da convivência que você tem com ele. Se depois de sacrifícios inumeráveis em favor de parentes determinados, e isso acontece frequentemente entre pais e filhos, notas no íntimo que a tua consciência se reconhece plenamente quitada para com eles, sem que esses mesmos familiares, após longo tempo de convivência, demonstrem o mínimo sinal de renovação para o bem. Deixa que sigam a estrada que melhor se lhes adapte ao modo de ser. Porque as leis da vida não te obrigam a morrer pouco a pouco a pretexto de auxiliar aos que te recusam o amor. Ou seja, é amar ao próximo como a si mesmo. Então, primeiramente, a gente precisa se amar. Uma das perguntas que se tem no Livro dos Espíritos a respeito da caridade é falar assim, qual é o limite da caridade? Assim, quando o que eu não desejo ao próximo acontece comigo. Então, vamos supor que depois de vários sacrifícios, você feito para determinado parente, e até ele diz, né, isso frequentemente acontece entre pais e filhos. Vamos supor que você se devotou ao seu filho, fez o possível para poder ajudá-lo, para orientá-lo, para direcioná-lo no melhor caminho, e ele vai para o caminho errado. E aí você vai lá e tenta, e ele vai. E você tenta fazer, não adianta, ele não se renova para o bem. Aí o que ele fala assim? Deixa que sigam a estrada que melhor se lhes adapte ao modo de ser. Porque as leis da vida não te obrigam a morrer pouco a pouco, a pretexto de auxiliar aos que te recusam amor. A mesma coisa acontece ao contrário também. Nós sempre devemos estar dispostos a estender a mão e a ajudar. Mas se a pessoa não deseja ajuda, depois de tantas influências positivas, tentativas frustradas, oportunidades que quedaram inerte, o que acontece? Nós devemos seguir em frente e entregar as mãos de Deus, que sempre dá a cada filho aquilo que precisa e aquilo que é necessário para que ele possa poder crescer.
Uma criança terna e inesquecível que retorna ao mais além nos primeiros tempos da infância, quase sempre, é um coração profundamente dedicado ao teu progresso espiritual, que apenas regressou ao teu convívio doméstico a fim de acordar-te para as realidades da alma através da saudade e da afeição. Então, geralmente essa morte prematura, né, e que frequentemente acontece e causa uma dor penosa, né, muitas pessoas demoram muito para poder se recuperar do trauma da perda, do luto prematuro de uma criança, e ele traz uma reflexão que essas situações geralmente são espíritos que nos amam, vêm para permanecer pouco tempo e voltar para que nos ajude, porque essas dores transformam o espírito encarnado e o acordam para uma realidade maior. Às vezes, aquele ópio do esquecimento que uma vida repleta de alegrias pode causar, uma dor faz com que se levante a trave da vista e se possa perceber claramente aquilo que às vezes permanece meio enevoado, meio obscuro durante uma existência. E a dor, ela tem esse poder de revelação. As alegrias têm o poder de fazermos esquecer que nós somos espíritos eternos e que a vida passa e que o objetivo principal é a evolução. Então, as dores têm essa possibilidade. E ele traz essa reflexão muito interessante, né? Se não tens a devida força para carregar os compromissos que assumes diante de uma pessoa com que partilhaste as alegrias do sentimento, nunca abandones a criança ou as crianças que houveram nascido de semelhante união. Ou seja, a pessoa foi lá, teve um casamento, houve um filho dessa união ou filhos dessa união. Os filhos, sejam com quais idades forem, serão sempre filhos, né? Costumam até dizer, existe ex-marido, mas existe ex-mulher, mas não existe ex-filho. Isso se evidencia através de uma verdade, né? Você tem um filho biológico ou um filho do coração, ele veio para sua família por um propósito. Então, não tem equívocos. Se veio daquela forma, você tem uma responsabilidade. Então, você não pode abandonar o filho, você não pode esquecer que ele está ali por um propósito, que você tem um dever, um dever pátrio de exercer a sua tutoria de forma adequada. Educa ou reeduca os pequeninos sob a tua responsabilidade, enquanto na infância tenra, facilmente amoldável aos teus princípios de natureza superior. Mas diante dos familiares, erguidos à condição de adultos, respeita-lhes a liberdade de caminhar no mundo conforme as suas próprias escolhas, porque nem todos conseguem trilhar o mesmo caminho para a união com Deus. Então, quer dizer, quando é criança, o que acontece? Você vai fazer a influência necessária, você vai trazer todas as possibilidades de auxiliar para a criança ter uma influência positiva. Mas aos adultos, eles já têm uma caminhada diferente, já chegaram a determinadas concepções, e é lícito que nós possamos compreender que cada um é dono do seu próprio pensamento, do seu próprio sentimento, e se eles têm determinados paradigmas, se esses conceitos não se alteraram ao longo do tempo, e se ao mesmo tempo eles não desejam a alteração, nós devemos respeitar. E está tudo bem. Deixe que cada um siga o seu caminho e seja feliz da sua maneira. Agora vamos continuar com a nossa mensagem de Meimei do livro da amizade. Hoje o capítulo é a resposta. Filha, só o amor pode educar os filhos de Deus. Esse é o trecho extraído da mensagem. Vamos à mensagem. Desolada mulher desprendeu-se da terra e achou-se à frente de Jesus, suplicando: Senhor, compadece-te de mim.
O mundo me atormenta e a vida fez-me escrava. Tenho um filho que incessantemente me fere o coração. Esperei-o com os melhores sonhos, embalei-o nos braços, entretanto, encontro nele o meu suplício. Por que isso, amado amigo? Por quê? Tanto sofrimento em troca de tamanha abnegação? Daí Jesus acariciou a cabeça dela e explicou: Filha, só o amor pode educar os filhos de Deus. Que seria do tronco se a terra não suportasse, ou do ninho sem que a ramada lhe resguardasse a esperança? E aí a moça redarguiu: Mas, Senhor, e comigo? Quem teria colocado em meus braços semelhante martírio? Quem talvez, por engano, terá situado em meu peito esse filho difícil, indiferente, acreditando que meu amor de mulher ignorante e frágil conseguisse educá-lo? Foi então, com grande surpresa, que a pobre mãe escutou de Jesus essas simples palavras: Minha filha, fui eu. Quer dizer, foi Jesus que confiou a ela essa oportunidade de ela poder chegar e fazer a bênção de trazer um equilíbrio e trazer a modificação. É interessante que nós buscamos muitas respostas para muitos questionamentos de todas as variâncias possíveis. Ah, mas por que será? Será que na outra vida? Será que tal coisa? E analisando um pouco a nossa vida atual, nós vamos ter uma espécie de raio-x da vida anterior. Se a gente analisar um pouquinho dos passos certos e dos passos errados, das escolhas acertadas e das equivocadas, das tendências naturais que nós conhecemos bem, quais são os nossos sentimentos recônditos, quais são as nossas inclinações do dia a dia, nós conseguimos saber quem nós somos, as dificuldades que temos e o que nós precisamos fazer. Claramente. Então, às vezes, nós procuramos muitas vezes saber a respeito de vidas passadas, por exemplo, e é uma bênção poder esquecer e não saber daquilo que a gente fez de errado, que nos torturaria e nos traria um verdadeiro martírio. E dessa forma, por exemplo, em relação aos laços da consanguinidade, onde muitas vezes temos um filho rebelde ou um filho que não se importa conosco, ou acontece o contrário, como nós vimos, acontece de ter um pai que é problemático, ou uma mãe e está lá, a oportunidade que nós pedimos. E Jesus fala assim, tudo bem, filho, está aí. Eu vou te dar essa oportunidade. Porque ele poderia dizer não, mas ele fala assim, tudo bem. Vá lá, faça o seu melhor. A vida não é feita para nos prejudicar, a vida é feita para nós evoluirmos e crescermos. Os pesos que são concedidos a cada um é proporcional à capacidade que tem. E às vezes, quando a gente não dá conta, Deus ainda coloca alguma pessoa que seja mais ou menos forte para poder dividir o peso, assim, vamos lá, que eu vou tentar te ajudar, porque você não está conseguindo dar conta, e eu vou te ajudar a você levantar esse peso. A misericórdia divina sempre nos atende e sempre está atenta a todos os nossos pensamentos e sentimentos para poder contribuir da melhor forma possível. Mas é como diz André Luiz, ajuda-te e o céu te ajudará. Jesus fala, busca e você vai encontrar. Bate, a porta vai estar aberta. Quem não deseja, não encontra. Quem não quer, não vai fazer. Há necessidade de que compreenda a lei. E a lei é de ação para ter reação.
Não há colheita sem plantio. Sem ações positivas, não vai ter um retorno positivo. Sem ações no bem, não terá retorno no bem. Claramente se evidencia uma reciprocidade diante das nossas ações. Basta nós agirmos e realmente fazermos essa diferença necessária para as nossas vidas. Então, a resposta já foi dada. Jesus aceita muitas vezes os nossos pedidos, as nossas petições são atendidas, mas muitas vezes nós reclamamos quando chegamos aqui das nossas próprias querelas que nós pedimos. Não, por favor, me traz esse peso. Ai, mas poxa, será que eu fiz isso? E muitos ainda ironizam, satirizam. Eu tirei pedra na cruz, não é possível. E você verifica que isso você pediu. Você foi lá, fez um planejamento reencarnatório, analisou todas as situações e falou assim, não, eu quero, eu vou dar conta e vai dar tudo certo. Aí você pede um monte de situações. Assim, olha, e se não acontecer daquilo que você faça isso para poder chegar e eu chegar a conseguir um resultado melhor, mais positivo. Então, todas as coisas vêm por um propósito, para nos auxiliar, para nos ajudar a cumprir a nossa tarefa. Então, por hoje é só. Muito obrigado a todos pela presença. É sempre uma oportunidade maravilhosa estar aqui com vocês. Não se esqueçam de inscrever-se no canal, dar like, compartilhar também com os amigos que você deseja passar essa mensagem adiante. E na próxima semana, com a bênção de Deus, estaremos juntos novamente. Até lá, uma boa noite a todos, com votos de muita paz. Fiquem com Deus e até breve.